Estamos reunidos nesta noite, na presença de Deus e na presença destas testemunhas, para solenizar o casamento deste homem e desta mulher. Esta cerimônia, ela é vestida de muito simbolismo, talvez um pouco diferente do convencional, mas autêntico, com profundo significado espiritual. Como a irmã leu no início, as virgens entraram, a noiva entrou com castiçal, já diferente, por quê? Porque ela já estava aguardando o noivo. O noivo veio, entrou, colocou sobre ela a tiara, e ela, pegando o talite, colocou sobre o Senhor, passando para ele, o reconhecendo como autoridade, como o seu esposo. E essa autoridade que Deus passa para o sacerdote, e ela reconhecendo que ele é o sacerdote do lar. Eu gostaria neste momento também de convidar todos que ficassem de pé, para nós convidarmos aquele que é o convidado mais importante desta noite, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele esteja presente, da mesma forma que ele foi convidado para as bodas, para aquele casamento em Caná da Galileia. Feche os olhos, por gentileza. Querido Deus e amado Pai, bendito, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. O Senhor que é Criador dos céus e da terra. Tu és Deus infinito em bondade e poder. Pedimos, meu Senhor, da mesma forma que o Senhor foi convidado para aquele casamento em Caná da Galileia, te convidamos, meu Senhor, para estar conosco nessa solenidade. O Senhor que instituiu a família, abençoou o homem, dando a ele uma auxiliadora idônea para completá-lo e fazer dele uma pessoa feliz, instituindo ali, Senhor, a família, abençoando aquele casal. Senhor, que o Senhor possa trazer um vinho novo, Pai, para essas vidas, na vida do André, do Neu André, da Caritas, meu Senhor. E que tudo que aconteça nesta noite tenha a tua direção, tenha a tua permissão e a tua bênção, Pai. Nós cremos, meu Senhor, que, como diz a tua palavra, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor aí estará presente. E cremos absolutamente que o Senhor está presente aqui, neste lugar. Então direciona, Pai, e abençoa tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Os noivos também podem sentar-se. Ouçam, pois, a palavra de Deus, escrita para a instrução de vocês e para que vocês tenham luz em seu caminho. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 22 em diante, até o versículo 33, fala acerca do lar cristão, marido e mulher. Diz assim a palavra: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si,
também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, amados? Nós observamos aqui a formação de uma família, aonde a palavra nos afirma aqui o homem e a mulher. A mulher submissa, respeitando, amando, e o homem ali também amando como se a sua própria carne. Ele se refere até que a pessoa não pode odiar a si mesmo, né? Mas a partir da união do homem com a mulher, passam a ser essa sua carne. Agora, o que é interessante nisso aqui, e da mesma forma que Paulo, ele coloca, ele faz uma representação de Cristo com a igreja, né? Que Cristo, ele se sacrificou amando a igreja, né? E da mesma forma, ele faz o comparativo de Cristo com a igreja, de um casamento de um homem para com a mulher, né? Onde deve haver amor, onde deve haver respeito, onde deve haver sinceridade e principalmente fidelidade, como Deus é fiel para com a igreja, né? O que a gente observa? Nós observamos aqui também que o Criador, quando formou o homem, no início da palavra, em Gênesis, na formação da mulher, Deus, ele olhou do céu para o homem lhe deu nome aos animais, observando, mas no meio dos animais também ele observou que não havia um animal semelhante ou parecido com ele. Imagina como o homem ficou triste, né? Ele saiu dando nome do leão, a leoa, a girafa, o seu feminino, a cobra. E Deus o fez cair em profundo sono, e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. E diz a palavra: far-lhe-eis um auxiliador idôneo, e ali os dois formarão uma família. O marido amar a sua mulher como o próprio corpo, né? A pessoa jamais vai odiar a si própria. Então aqui a gente tem a formação de uma família, né? Nós temos a formação de uma família, de um casal. E o que eu posso dizer mais também, né? Eu dava até exemplo aqui, eu conversando com a minha esposa. Esse ano a gente faz 22 anos de casados. E a gente lembra, eu assistindo um pouco aqui do vídeo dos dois, né? O vídeo dos dois aqui. A história de cada um é interessante, a história dela, da Cara, que contou um pouco, o André, o Nilo, que contou um pouco aí. E tudo vai se encaixando, e Deus vai abençoando. E eu queria, em cima dessa palavra também, passar para vocês conselhos, né? De respeito, antes dos votos. Tem uma certa historinha que se encaixa um pouco nisso aqui, que fala sobre os 3 conselhos, né? A gente vai passar para vocês aqui, eu vou falar bem rapidamente aqui. Também essa história fala acerca de um jovem casal, se amavam, mas eles tinham uma condição financeira muito precária, não tinham recursos, né? Casaram-se, viveram por um certo ponto, aí viviam numa fazenda, num terreno, num sítiozinho, como a gente conhece, bem humilde. E ali o marido chegou para a mulher e disse assim: poxa, mulher, a nossa vida aqui está difícil, mas eu quero fazer um voto contigo. Eu quero fazer um voto contigo. Eu quero que tu me prometa que você vai ser fiel a mim, aconteça o que aconteça, eu prometo que vou ser fiel a você em qualquer circunstância da vida. Ela disse: tá bom, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma viagem, eu vou procurar trabalho, eu vou trabalhar, eu vou adquirir recursos. Quando eu tiver a condição de nos dar um lar, de nós vivermos melhor, eu vou voltar. Vamos fazer. Fizeram aquele voto ali e juraram um para com o outro. E ele saiu. Ele saiu, foi caminhando um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, parava, descansava, caminhava. No 20º dia, aquele pai de família, aquele homem, ele encontra uma fazenda. Chega naquela fazenda, ele já cansado. Ele chegou para o proprietário e disse: tem trabalho aqui? O proprietário disse: tem trabalho aqui. E eu gostaria de trabalhar para o senhor. E foram se acertando. Chegou um momento que ele disse assim: patrão, eu gostaria de fazer com o senhor um voto com o senhor. Ele disse: tudo bem, faça. O que você deseja? Eu gostaria de trabalhar, e nesse período que eu trabalhar, o senhor só me desse aqui comer, e me desse um lugarzinho para mim passar as noites aqui. E tudo aquilo que eu ganhar,
o Senhor guarda quando eu trabalhar o suficiente. No dia que eu chegar para o Senhor e disser assim: eu quero ir embora, o Senhor não me segura, o Senhor me dá os meus haveres. Está fechado, fechado. E aquele homem trabalhava dia e noite, trabalhava, e o patrão ia guardando os seus haveres, ia guardando. Passou 1 ano, 2 anos, ele chegou ali na idade de 20 anos, e foram trabalhando. Depois de 20 anos de trabalho, ele jamais esquecendo da sua esposa, né? Não esquecendo da sua esposa, da sua amada, mas ele tinha feito um voto. E depois de 20 anos ele chegou com o patrão e disse assim: patrão, como eu acertei com o Senhor, eu sei que o Senhor é uma pessoa de palavra, eu gostaria que o Senhor me desse os meus haveres, que eu vou voltar para minha amada. O patrão ficou olhando assim: tudo bem, eu prometi, eu vou cumprir o que eu falei para você. Mas o patrão veio com uma outra proposta. O patrão disse assim: mas eu quero te fazer outra proposta. Ele ficou assim: eu quero te oferecer 3 conselhos. Aí ele ficou: poxa, 3 conselhos, mas só que tem um porém. Se eu te der esses 3 conselhos, eu não te indenizo pelos 20 anos de trabalho. Aí ele balançou: e se eu te indenizar, eu não te dou os 3 conselhos, né? Entendeu, cara? Aí aquele homem já maduro, né, com seus 40 anos, ele não esquecendo a amada, manteve-se fiel durante os 20 anos, e chegando ali ele disse assim: mas faz o seguinte, vai, amanhã tu volta, tu pensa aí. E ele não conseguiu dormir, ele pensou naquela situação. Quando foi no outro dia, ele chegou com o patrão e disse: patrão, me deu os conselhos, mas eu te falei, se eu te der os conselhos, eu não vou te indenizar. Não, eu quero os conselhos. Lá vai, olha lá, rapaz. Tudo bem. Primeiro conselho: nunca tome desvios no caminho que você deve seguir. Não tome atalhos. Beleza. Segundo conselho: nunca intrometa-se em assuntos que não é do teu interesse, né? Que não é relativamente a ti, não te importa. Deixa de mão. Segue o teu caminho. Terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de raiva, em momentos de desequilíbrio, em momentos de ódio, em momentos de briga, em que você está irado. Nunca tome decisões e você pode arrepender-se profundamente. Aí o patrão foi lá dentro, pegou os pães, disse: aqui esses pães, você vai comer no decorrer da tua caminhada de volta. E pegou um pão grande, semelhante a esse aqui, parecido com o pão bengala, né? Você falou de grandão. E disse: esse pão grande aqui, você vai comer, você vai me prometer que o Senhor vai só comer quando você chegar lá com a sua amada. Tudo bem, eu lhe prometo, guarda direitinho, você vai abrir esse pão, participar desse pão, vai sentar-se com a sua esposa e vai participar dele. Ele pegou as coisinhas pouco que tinha, pegou alguns trocados, colocou essa mochila e saiu caminhando. Caminhou 1 dia, 2 dias nele, caminhou 3 dias, 4 dias. Quando ele chega em determinado momento, ele encontra o andarilho, né? O andarilho é aquela pessoa que vive sem rumo, é semelhante ao cigano, né? Um dia está aqui, outro dia está lá, e vai sem destino. E o cigano topou com ele na estrada e disse assim: tu vai para onde? Ah, rapaz, eu estou indo para tal lugar assim, acessado, é 20 dias de caminhada. E aquele cigano disse para ele, aquele andarilho: não, rapaz, não faça isso. Eu conheço um atalho, né? Eu conheço um atalho que tu vai quebrar na metade. Aí ele: poxa, eu vou chegar mais próximo aí, ansioso para ver a amada. Ele seguiu aquele andarilho. Quando chega em determinado momento, ele lembrou de quê? O primeiro conselho: nunca tome desvios no caminho que você está seguindo. Aí ele parou e disse: não, meu irmão, pode ir, você pode ir, que eu vou voltar e vou seguir o meu caminho. Passado, no decorrer do seu percurso, mas na frente ele soube, chegando em determinado local, que aquele andarilho era uma pessoa que pegava as pessoas na estrada, fazia ele desviar o caminho, e já havia pessoas mais na frente para assaltar e roubar, né? O pouco que as pessoas tinham. Aí ele teve o primeiro livramento. Ele foi seguindo, Caritas André, ele foi seguindo. No 10º dia ele chega no local, ele já está bastante cansado. Ele tinha alguns trocadilhos, aí tinha uma pousada. E ele decide passar a noite naquela pousada, descansa. Ele: poxa vida, eu vou descansar bacana, que falta mais 10 dias para eu encontrar minha amada. E ali ele passou a noite. Quando em determinado momento da noite,
já passando de meia-noite pela madrugada. Ele ouviu o estrondo lá fora e quebra tudo e grita. Rapaz, é aquela coisa toda. Ele se levanta espantado, ele chega, põe a mão na maçaneta da porta para abrir. Mas no momento que ele vai abrir, ele lembra de quê? O segundo conselho: não te intrometa em assuntos que não é do teu interesse. Ele pegou, soltou a maçaneta, voltou e dormiu. Descansou o restante da noite. Quando chegou, pela manhã, o dono da hospedaria perguntou para ele assim: tu não ouviste os barulhos aí? Ele disse: sim, uma gritaria, um negócio. Ouvi. Tu não saíste para ver? Ele disse: não saí porque não era de meu interesse. Poxa, rapaz, tu é um dos poucos viajantes que param aqui e que conseguem sair com vida, porque o teu filho que é louco. E tem dia que ele fica pela madrugada louco, e as pessoas que saem para ver, ele pega e mata. Puxa vida. Pegou a mochilazinha dele, ó, seguiu o caminho. Seguiu o caminho, foi, e ele feliz, ao momento ele corria, ao momento ele parava, e ele já ansioso já fazia quanto tempo? 20 anos que ele não via amada, ele mantendo-se fiel, né? E ele também com aquele objetivo: poxa, ela está sendo fiel a mim. E foi caminhando. E ele já tão ansioso, ele já estava exausto. De longe